O lado perdedor. Sidney Long Jacob. Abre aspas. O que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, fecha aspas, Isaías capítulo 5, verso 4. Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Isaías capítulo 49, verso 4. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, e não alcançaram a promessa. Hebreus 11, 37 e 39. Tenho também por perda todas as coisas. Filipenses 3:8. Todos me desampararam. 2 Timóteo 4:16. Hoje existe um lado perdedor e quem está disposto a estar desse lado? O Deus das Escrituras está evidentemente desse lado. Ele criou os anjos gloriosos e um dos maiores, provavelmente o maior, rebelou-se contra ele e afastou com ele uma grande companhia de anjos. Alguns outros seres inteligentes foram criados por ele e, de alguma maneira, não sabemos, se tornaram demônios, espíritos imundos, que estão ao nosso redor e são tão numerosos que uma legião deles contemplou a um único homem. Deus criou o mundo em que vivemos, e as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria. Mas com que rapidez tudo mudou. O inimigo entrou nessa criação justa, e o homem se voltou contra Deus. E até hoje o homem acredita que Deus é um Deus duro, e que a maneira de ser feliz é viver por vontade própria. Após provavelmente quase 1700 anos de julgamento, Deus teve que varrer toda a raça humana por um dilúvio, exceto uma família. Ele disse àquela família para reabastecer a terra, e a resposta deles foi a construção de Babel, para que não se espalhassem. Ele escolheu uma família e uma nação, fez tudo o que pôde por essa nação, e o seu nome foi blasfemado entre os gentios através daquela nação. Ele enviou o seu único filho, dizendo: eles reverenciarão o meu filho. Mas o tomaram e o mataram, e o lançaram fora da vinha. Ele exaltou o seu filho à sua destra, e enviou o seu Espírito Santo, estabelecendo a igreja para exibir Cristo na terra. E eis que aquilo que hoje leva o santo nome de Cristo se tornou mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Ninguém é tão difamado como Deus, mas Deus é paciente. Ele está disposto a esperar pela vindicação até que todo o seu plano seja realizado. Estamos dispostos a estar hoje no lado perdedor de Deus e esperar o tempo dele? Hoje, Cristo está do lado perdedor, aquele que é chamado maravilhoso, conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, veio a este mundo e, em vez deste mundo se curvar em adoração, eles viram e odiaram a ele e a seu Pai. A princípio, muitos foram atraídos por ele. Eles pensaram que, através dele, atingiriam seus objetivos carnais. Mas ele não era o herói que eles procuravam. Era manso e humilde de coração. Ele não se adequaria a eles, não se colocaria à frente da nação judaica, nem jogaria fora o jugo romano ou sentaria no trono de Davi. Os grandes da terra mantiveram-se distantes dos pioneiros. Os pobres, que primeiro se reuniram a ele, caíram. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele finalmente ficou com alguns seguidores obscuros, que o amavam e se apegavam a ele, embora não pudessem entendê-lo. E estes, na hora de sua mais extrema necessidade, o abandonaram e fugiram. E como um malfeitor, ele foi levado ao desprezo e execração.
O Deus em que ele confiava não fez nada para salvá-lo. E o grito amargo partiu dele: Deus meu, por que me desamparaste? Quem poderia imaginar que esse seria o fim de sua vida na terra? Que o homem expulsasse o Deus Criador que veio em carne para abençoar o homem em graça e verdade. Desde aquele dia da crucificação, o mundo não o viu mais. Além disso, embora ele tenha sido exaltado para a glória e tenha enviado o Espírito Santo, enquanto ele mesmo está trabalhando incessantemente para criar de novo nos corações de seu próprio povo, ainda assim, quão pobre é o resultado visível. Tão logo um testemunho foi formado pelo Espírito e comprometido pelo homem, o homem o corrompeu. E agora os últimos dias da Igreja na Terra têm se achegado. A última ação especial do Espírito ocorreu, e aqueles que professamente receberam esse testemunho falharam ainda mais grosseiramente do que seus pais. E resta apenas a Cristo tomar seu lugar como a única testemunha fiel e verdadeira, e permanecer do lado de fora da porta batendo. E se assim for, um aqui e outro ali abrirá para ele. Sim, hoje Cristo está do lado perdedor. Ele é paciente e pode esperar pela vindicação até que se cumpra toda a vontade de Deus. Estamos dispostos a compartilhar da paciência de Cristo? Os santos, que são verdadeiros, estão sempre do lado perdedor. Desde o momento em que o justo Abel foi morto por seu irmão até o momento, ainda futuro, em que serão vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amando suas vidas até a morte. Os santos da antiguidade estavam do lado perdedor, com raras exceções por um momento. Foram apedrejados, serrados em pedaços, tentados, mortos à espada, vagaram em peles de ovelhas e de cabra, sendo destituídos, aflitos, atormentados, dos quais o mundo não era digno. Vagueavam nos desertos, nas montanhas, nas covas e cavernas da terra. Eles estavam evidentemente do lado perdedor neste mundo, embora fosse a hora do chamamento terrestre. Será que aqueles que têm o chamado celestial podem não estar do lado perdedor hoje e são verdadeiros? Não é verdade hoje que somente aqueles que perdem suas vidas por causa de Cristo podem salvar-se? O homem já falhou. Os lobos de fora entraram no rebanho. Os anciãos surgiram e falaram coisas perversas. O poder e a força deste mundo já estão do lado da maioria e a maioria deve sofrer. Não é agradável ser rejeitado hoje, mais do que antigamente. Mas abençoados sois quando os homens te odiarem, e quando os separarem de sua companhia, e ou reprovarem, e rejeitarem seu nome como mal, por causa do Filho do Homem. O tempo presente pode ser uma exceção? Impossível. O último testemunho pode ser melhor do que o anterior? Impossível. Os verdadeiros santos de Deus devem se contentar em estar do lado perdedor hoje. Eles devem ser perseguidos. Deles não há poder de perseguir. São poucos e fracos. Devem sofrer. Devem ser condenados por tribunais humanos. Devem hoje ser classificados entre os malfeitores. É o dia da paciência de Deus e da de Cristo. Há um céu silencioso no alto. Eles devem se contentar em dizer: somos pobres, somos fracos, não temos qualquer importância, mas devemos obedecer a Deus e não ao homem. Podemos mostrar amor e bondade a todos os homens, mas devemos obedecer a Deus. Tais pessoas não podem usar a vara de autoridade. A única vara que eles conhecem é a vara da graça sacerdotal e do ministério amoroso. Eles nunca o perseguirão, sofrerão e se contentarão em estar do lado perdedor, sabendo que o lado perdedor hoje será o lado vencedor quando Cristo obtiver seus direitos.
quando o primeiro for o último e o último o primeiro, quando todas as mesas virarem, e quando os que foram injuriados hoje estarão na glória com Cristo naquele dia. Novamente perguntamos: quem está disposto a estar do lado perdedor de Deus e de Cristo hoje?